Bem-vindos ao Pod Materno. Aqui exploramos as muitas nuances e desafios da jornada materna. Eu sou Raíssa Veras, casada, mãe de 2 crianças, comunicadora digital, empresária. Eu sou Natasha Serrano, educadora parental, mestre em psicologia, pesquisadora em neurociência, mãe de 2 pré-adolescentes e hoje vamos falar sobre um tema muito especial: filhos prósperos. Verdade. Para muitas de nós, a maternidade é um retorno ao lar. É um reencontro com um amor que transcende o tempo. Cada experiência é única, cada história é um testemunho do amor incondicional e da força que carregamos em nosso coração. Seja você mãe de primeira viagem ou alguém que está redescobrindo a maternidade após algum tempo, este episódio é para você. Hoje nossa entrevistada é muito especial, ela remete força, autoconhecimento, fé, empatia, amor e coerência em seus conteúdos. Ela nos faz lembrar por que a maternidade é uma jornada poderosa e transformadora. Estamos aqui com Renata Quintans, casada, mãe de 3 filhos, comunicadora digital, uma grande marqueteira e que atua de forma brilhante também na área jurídica. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Materno, Renatinha. Prazer lhe receber aqui. O prazer é todo meu estar aqui nessa oportunidade para falar do que eu mais amo, porque de tudo que eu faço, você falou aí, mencionou 1001 coisas, mas o que eu mais amo... Tem um preferido. Tem um preferido, que é o meu maternar. Então, obrigada pela oportunidade, eu me sinto lisonjeada de estar inaugurando esse espaço de fala com vocês, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O universo da maternidade é muito amplo. E olha só, eu aqui inaugurando com vocês. Muito obrigada pelo convite, meninas. E vamos embora conversar. Vamos embora que o assunto é longo. Só na ligação, para conseguir marcar esse outro, não foi... Já não tinha fim, né? Era Nath, assim... Ai, falamos sobre isso e é isso. Ela é mãe, ela contou a história do Léo, ela contou a história do Não, Léo. se fluiu lá, imagine só aqui, né? Vamos dividir com o público agora, né? Com o público. Que bom, seja E muito a curiosidade de todos, inclusive a minha, Sim. como é a Renata mãe? Não é muito diferente das outras mães. Não sou muito diferente. Nós temos muito em comum, nós mães. Por isso que o tema é tão gostoso. Porque da medida que eu já falando, as pessoas se identificam. Eu também sou assim, não é assim? Desse jeito. Então a mãe aqui é aquela mãe que muito late, né? Muito reclama porque ela está na linha de frente nessa luta da educação. E o pai geralmente, assim, eu que sou da justiça, eu vou usar os termos jurídicos. Eu sou a primeira instância, né? A que está de frente, olho no olho, nas audiências. E o pai é o segundo grau, é o tribunal, é o recurso, né? Quando não tem jeito, eu vou chamar o seu pai. Quem nunca, né? Mas assim, eu sou aquela mãe carinhosa, eu sou aquela que carrega suas culpas também. Quem nunca, né? Carrega Suas fragilidades. Tem dia que eu tô me sentindo a melhor mãe do mundo. Tem dia que eu tô me sentindo assim péssima. Meu Deus do céu, eu cheguei atrasada ali, tá faltando, esqueci aquilo ali, não acompanhei o grupo. Meu Deus, eu não vi. Perdi o dia de pagar aquela taxa. Quem nunca também. Renatinha, eu vi recentemente uma frase que dizia: a maternidade é um arraso. Às vezes eu tô arrasando, às vezes é ela que me arrasa. Meu Deus, amei. Mas sempre estamos arrasando, sempre estamos arrasando. Tomei para mim essa frase, viu? Tome posse, Tome posse totalmente. É exatamente isso. Com os 3 filhos, né? Essa dinâmica, você se vê essa mãe realmente que impõe limites, né? Sim. Mas que também cede aos cuidados, aos caprichos. Poxa, como você disse, né? Eu gosto de impor limites. Não é que eu goste. Eu sei que é necessário impor limites, de dar nãos. Dói muito mais na gente do que neles. Verdade. Mas, como todas as mães, eu sou o colo doce. Eu sou o afago. Porque é muito da mulher isso, né? Demais. Essa delicadeza, esse aconchego, né? E sou aquela mãe também muito do diálogo. Sim. Eu converso constantemente com os meus filhos. Todos os dias, indo para o colégio, dos mais variados temas. O mais velho,
Eu hoje converso os temas já da adolescência, que às vezes ele nem quer escutar, viu, gente? Às vezes, mãe, você está me dizendo isso, eu não vou escutar isso, mãe, pare. E eu digo assim, você vai escutar, porque é importante. Alguém tem que conversar sobre sexualidade com você. E o seu pai não conversou até agora, você vai ter que conversar comigo. Pelo amor de Deus. E é importante que essas informações, elas Sim. venham de casa, De né? casa, de mim. Sim, De uma pessoa que vai passar com toda a responsabilidade e com todo amor do mundo. Total. Sabe? Só com cuidado, só com bem querer, só querendo que dê certo. Porque Renata está, né, em fases muito diferentes, Sim. né? 3 filhos. É verdade. Davizinho com 6 anos, Léo com 11 e Rafa com 15. E Rafa com 15, fez 15 agora, vai viajar, aquela viagem. Já tá solto. Aquela viagem que as mães, sabe, fica o coração na mão, mas que encaram, porque a gente quer ver os filhos felizes. A gente sabe que não pode guardá-los na bolha, então a gente vai. Oriente e vai. É, Infantil, não exato. dá, não dá. E, Renata, qual é a maior diferença, né, entre essas 3 idades? Qual o seu maior desafio, na verdade? Porque são linguagens diferentes, são temas diferentes para serem abordados dentro de casa, são tarefas diferentes, idades escolares diferentes. Uma dinâmica muito, né, assim, diferente mesmo de um pro Diferente. outro. As necessidades vão mudando, né? Então, a criança menorzinha, ela demanda um certo tipo de atenção. Até a própria rotina da casa. E a rotina das festas, porque Tudo, os casal. mels, eles têm idade próximas, assim como os Meus meus. também, 2 anos de Então, diferença. um vai para o aniversário, o outro vai junto, porque Sim. eles compartilham dos mesmos colegas. É verdade. Então, é A muito turminha é mais fácil muito pra gente. parecida, né? Parecida. Verdade. Cada filho um universo, independente da idade dele, ainda que se fossem próximos, Sim. cada cabecinha é um universo a você desvendar, a você buscar compreender para poder formá-lo. Sim. E eu digo assim, que lá em casa, o primeiro sempre não tem jeito. O primeiro é o que desbrava, é o que bota você para aprender, bota você para dizer, meu Deus, como é isso no novo. Tudo é Mas novo. ainda assim, com o segundo e com o terceiro, os fatos, o ambiente pode ser o mesmo, os problemas podem ser os mesmos, mas a forma como a gente vai encarar nunca vai ser a mesma, porque o ser humano ele não é estático, a vida não é uma ciência exata. Então, cada um vai exigir algo diferente de nós, porque cada um tem uma personalidade diferente. Às vezes um é mais tímido, o outro já é mais desenrolado, o outro é outro problema, e assim a gente vai, driblando. Sim, Sabe? a internet tem muito isso, né? Você que tá na internet também, essa comparação. Porque você só posta com o filho X, Meu né? Deus, eu já recebi Você já esse tipo de sentiu mensagem isso? Já assim. recebeu? Aí olha a minha situação, eu tenho 3 filhos, um de 15, Que não quer se aparecer. eu né? pagar para ele sair na foto, eu pago, eu faço o Pix agora. É trabalho, é trabalho. Eu disse, tá aqui, vamos sair na foto comigo. Ele não aceita. Aí ele, não. Ele foi tirar uma foto de 15 anos comigo, com o Thaís Gomes. Que, na verdade, eram fotos profissionais. E eu disse, meu filho, me dê esse presente do seu aniversário. Tira essa foto comigo. Eu prometo, é só uma. Você chega lá na hora, entra, tira a foto e sai. Tudo resolvido. Babei muito, bajulei. Ele disse, tá bom, mãe, eu vou por Pra você, agradar, tá, pra pra agradar, você gosta. Chegou lá, mas Thaís riu muito, porque ele disse, mãe, você disse que era só uma. É um E aí ele tirou a Thaís e ele, sério, lá, com cara, disse, não, mas tá bom, porque ele tá um gato, assim, com essa cara dele charmoso. né? Aí tem uma hora que ela disse assim, Rafa, fecha os olhos. Agora assim, não, fechar o olho. Fechar o olho, você quer aquelas fotos de olho fechado. Tô imaginando. Olha, essa não, cena. acabou, encerrou o ensaio, já tem foto aí. Aí eu ri, ela riu, sabe? Mas a foto ficou linda, saiu a foto. E a pergunta é, ele deixou você postar Não, essas não, fotos? mas e quando chega as fotos, adolescente, e quando chega, defeito aqui, defeito acolá, eu disse, sobrou uma pra eu postar, por favor. Pelo menos, todas estão com muitos defeitos. Muitos defeitos, defeitos. né? O menino tinha Pronto, 15 anos, aí- cheio de defeitos. Tiramos essa foto, foi postada, ele, não, tá bom, ficou bonita, ficou bonita. Tudo Eu acho que bem, o pessoal elogiou, É. aí ele deu o braço a torcer. Aí o segundo é bonzinho demais, Leozinho Sim. tem aquele gênio. Vamos tirar fotos? Mamãe, eu não gosto, mas você quer? Tá bom. Doce, E o né? terceiro é minha companhia, né, de blogueiragem, né? Tá aqui. Aquele conteúdo, você
vindo ele de casaco, gente, Sim. no Dia da Mulher. E aí ele é o galã Não, da história. ele é uma linda mulher, Uma linda né? mulher. Ele que tava me bancando Total. ali, escolhendo minhas E roupas, fazia as caras, e gostei, não bocas. gostei. Eu disse, É. gente, eu assisti Aí eu umas 500 aproveito vezes. o máximo, porque eu sei que daqui a pouco ele vai nem com Pix. Daqui a pouco ele vai dizer, eu não acredito que eu fiz isso. Nem mediante né? Pix ele vai ceder. Então, às vezes, acaba que o pequenininho, ele aparece Parece mal. muito mais. É. E eu disse, meu filho, vamos tirar uma foto para eu saber que eu tenho 3 filhos. Porque, assim, as pessoas... Comprovar, né? Eu preciso comprovar, né? E as pessoas julgam muito se saber a realidade do outro. A gente é julgado por fragmentos da nossa vida. Sim. Aí, você acredita que às vezes eu digo assim, meu Deus, eu posto tanto Davi, que às vezes as pessoas podem ter a impressão, né, que É uma existe predileção. existe uma predileção. Né? Sim. Sabe que o coração é milimetricamente dividido assim, ó, Verdade. um pedaço igual para cada um. Não sei como pode, Não mas que sei é como exatamente pode. isso. Pronto, é uma coisa perfeita, né? Porque assim, minha mãe dizia assim, qual é o filho que a mãe mais ama? É aquele que normalmente está precisando mais de você. É lindo. Ah, viado, é lindo. Às vezes é um filho É que tá... verdade. Quando eles crescem, são os outros problemas. Às vezes é um filho que está desempregado. Sim. E aí você acolhe mais aquele filho, você dá mais força. Às vezes é um filho que está doente. E Nossa, você se eu faz gosto. presente mais ali. Então, naquele momento, o seu amor está ali. Não é assim? Total. Mas eu digo a vocês assim, que a experiência que eu tenho hoje... No passado, minha mãe eram 3 filhas. E a gente sempre tem... por que você gosta mais dela? Sempre tem essas acusações. Faz parte, a brincadeirinha Faz parte, também né? é gostosa. E né? aí a gente vive a maternidade e diz, mãe, hoje eu entendo que você amava a gente, ó, Do mesmo na jeito. mesma quantidade, um coração dividido assim, com a perfeição, assim, da Coisa mais matemática. linda que só o maternar é capaz, né? Essa era, inclusive, a minha próxima pergunta, assim, porque você falou muito da diferença deles, né? Então, como que você faz toda essa dinâmica e como que eles estão hoje, atualmente, aí com essa diferente idade. Mas como que a Renata entrou nessas 3 maternidades, né? Foi da mesma forma, foi com a mesma bagagem, foi com o mesmo olhar. Eu tô rindo já, lembrando da primeira. Não foi nunca com a primeira bagagem, Nunca, primeiro né? filho, é coisa assim de louco, né? Possível, né? O primeiro filho, assim, é uma descoberta, é uma coisa assim. Eu me lembro, me recordo, eu indo pra casa com meu primeiro filho, meu marido dirigindo, eu atrás, com um bebezinho. Eu disse, Léo, a gente é muito doida. Indo pra onde, pelo amor de Deus? Eu disse como se fosse assim, olha a arte que a gente fez. A gente fez um menino e tá Olha o indo que a pra gente casa. aprontou, olha o que a gente Olha o que a gente aprontou, aprontou. né? E a gente caiu foi uma crise de riso, mas uma crise de riso emocionante. Sim. Sabe, que eu dizia assim, meu Deus, eu senti tanta presença de Deus naquele momento dentro do carro. Tipo assim, olha a nova fase da vida, olha a brincadeira agora, né? E o primeiro filho vem, você aprender a amamentar, você aprender... Tudo é novo, né? Não, tudo é novo. E eu digo assim, a gente vira a gente depois da maternidade. Porque a gente é mole. Antes é menina, assim. Com raras pessoas, tem muitas mulheres que são fortaleza, sem ser mãe. Sim. Mas assim, pelo menos, eu virei gente depois da maternidade. A gente tem que se dividir. Aí lá vem depois você dividir a maternidade com seus projetos profissionais, pessoais, o desvendar, ter um bebezinho tão frágil na sua casa, sem você saber. A amamentação, para mim, meu Deus do céu, a amamentação para mim foi um desafio gigante. E há 15 anos atrás, o que se falava de amamentação é totalmente diferente do que Totalmente. se fala Eu vou dizer a hoje, vocês, né? eu sofri muito com a amamentação. Para mim foi assim, não foi algo prazeroso por tantas nuances que existem, tantos julgamentos que existem. Eu não tinha leite. Meu marido, aquele perfeccionismo do primeiro filho, que o menino tem que ser perfeito, tem que ter tudo melhor. Ele simplesmente parava do lado da minha um fantasma. Eu disse, eu era um fantasma. Uma tentura de algodoeiro, não você tem que tomar para ter leite, e botava aqueles remédios no nariz. Olha, tudo que existisse no mercado para eu ter leite. Ele estava fazendo você usar. Ele estava fazendo eu usar, porque ele era uma ansiedade, ele passava para mim essa ansiedade, e aí piorava a minha situação. Minha mãe, enlouquecida dentro de casa, que eu fiquei na casa da minha mãe, claro, né? Primeiro filho, na casa da mãe, né? Para ter aquele auxílio, aquela ajuda. E aí, teve um dia que minha mãe disse uma coisa interessante para ele, que mudou Sim. a perspectiva dele, o ponto de vista dele. Disse, meu filho, vem cá, minha mãe é fazendeira. Disse, meu filho, vem cá, na minha fazenda tem 2 tipos de vacas. Uma vaca de corte
e a outra vaca de leite. A minha filha é vaca de corte. Deixa eu limpar, pelo amor de Deus. E aí ele entendeu isso, porque gente, a natureza, ela ensina muita gente ao nosso redor, ensina muito. Tem mulheres que, por favor, não vai ter leite, pode ter aquele gato pingado estimulando. Isso. E tem mulheres que vão ter propensão para leite, e eu não falo isso como médica. Não. Eu falo isso como uma mãe que teve 3 filhos e que não tive leite para No alimentar meus primeiro, filhos. né? Assim, Era assim, porque- era um pouquinho que tinha aqui, e assim, a gente sofre muito com essa incompreensão da sociedade. Pressão. Toda mãe tem leite, mãe estimule. Não tinha dor maior para mim Criança do saudável. que escutar criança- de uma médica dizendo, você está estimulando, mãe, quando eu passava Que era a falta de madrugada, esforço seu. falta de esforço, quando eu passava a madrugada numa cadeira, trocando o peito, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Então, eu acho que vamos ser mais empáticas, Acolhedoras. acolhedoras, Essas falas, sabe? inclusive, nos colocam no lugar, Meu né, Deus, de eu me uma mãe senti fracassada, que não fracassada. Quando, na verdade, aquele é o momento... Ai, chega, me arrepiei agora. Mas é. Dádiva para que você... Dádiva. Você gerou. Poxa, aí eu você. tenho que dizer, meu Deus, a maternidade, ela é tão longa, ela é tão além dos primeiros cuidados, da amamentação, do primeiro banho. São tantos desafios. A gente vai dar tanto da gente ainda para aqueles seres humanos. E as pessoas querem resumir a maternidade ao parto, Em parto. se foi cesárea, se foi normal, a amamentação, entre outros detalhezinhos que vêm apenas para nos julgar como mães e como mulheres. É como você falou, Renata, são detalhes. A maternidade ela é muito Detalhes. mais profunda. do que Muito profunda, né? Muito profunda. Fica muito pequeno você se Isso. apegar a isso. Aí quando foi... E a sensação é que foi aumentando. Você não sente isso? Que assim, começaram o tribunal, né, de julgamentos com a amamentação, ou primeiro com parto, depois com a amamentação. Sim. Aí agora é a rede de apoio, porque não pode ter funcionária. E assim vai. Não assim. pode ter chupeta, não pode ter telas, não pode... Mãe, você tem que ser perfeita. Mas ao mesmo tempo que tentam desconstruir de um lado, não, gente, mulher é isso, né? Tem essas teorias, tantas lutas, né? Que a gente vê aí todo dia, as mulheres esbravejando isso, nossos direitos, mas elas também ao mesmo tempo... É uma coisa assim, é um contrassenso. Sim, totalmente. O nosso gênero é um contrassenso. E como que Sabe? mãe não apoia mãe? Mãe não Como apoia que mãe. Mãe julga mãe. A gente vê, às vezes, até mães que profissionais. Que deveriam estar ali para poder dar a mão, apoiar, acolher, afinal de contas, né? Um processo de mudança. Um processo de mudança. E me doía muito quando eu dizia assim, mãe, você está estimulando? E eu lá, assim, arrasada. Já tendo feito de Leite. tudo. Naquele cansaço inicial que é assim, meu Deus, é assim, a gente está esgotada em todos os sentidos, sabe? Aí quando eu entro na segunda, experiência é outro momento. Você já Eu tive tem- mais leite, eu já sabia, nunca amamentei muito, mas eu consegui dar 2 meses só do peito. Pra mim foi assim, meu Deus, eu me senti a Mulher Maravilha de verdade, porque eu não tinha leite, eu consegui dar exclusivo o peito 2 meses para o do Que Rio. bacana. Sabe? Deus ter lhe agraciado com isso só pra você ter essa resposta. Só Pra você. Mas Único por quê? Porque eu exclusivo. estava mais tranquila. Sim. Porque eu era mais experiente, eu estava mais segura. Não quis ficar na casa da minha mãe, eu quis ficar na minha casa. Porque eu disse, não, mãe, agora eu já sei como é. Eu quero ter paz, eu quero ficar só eu e meu bebê, eu quero curtir esse momento, sabe? Eu não quero tantas mãos, tantas ajudas, porque às vezes é muito palpite, enfim. Vou não sei. seguir quem, né? Vou olhar pra Isso. quem, vou escutar quem. Isso. E aí, no terceiro, gente, nem se fala. Basta dizer que 15 dias eu tava veraneando. Apenas, entendeu? Porque foi outra, sabe? Outra vida, vibe, outro total. momento, outra atmosfera. E eu também já tinha os outros 2, então eu tinha responsabilidade. Como é que vai ser o verão dos outros 2? Sim. E eu montei o quarto perfeito, mas quando eu vi, ai, a gente, mas eu disse, então deixa, vamos lá pra casa de verão, que eu vou tentar me dividir Vou me aqui, organizar. me Porque mãe tem isso, mãe é organizar. polvo, né? Os Isso. braços vão chegando em todos os Exatamente. lados. E olha isso, a sua sensibilidade, de ter a preocupação, mesmo com um bebê tão pequenininho, de se preocupar com os outros 2, né? Que É a eles característica principal da mãe. eu acho. É realmente se preocupar primeiro com o outro. Sempre eles estão na Depois vem a prioridade. gente. Esse é um assunto que a gente quer muito trazer aqui de forma mais profunda, A gente tem porque que- isso é uma constante. A gente só Sim. tem que ter cuidado para não exagerar na dose e esquecer
Aham. que existe um ser humano aqui que precisa ser feliz também. Total. Mas é na nossa natureza cuidar do outro, sabe? Então, fui para minha casa de veraneio, que foi maravilhoso. E também Bom pra terceiro todo mundo, né? estimulando outras mães, para Sim. quem quiserem. A gente já tem até mais 2 ajudantes. Verdade. Eles ajudam. Olha aí que eu vou tomar um banho. Olha, pega aí esse negócio, leva ali para a secretária lavar. E assim a gente E vai. eles gostam de se sentir útil, né? É importante que eles participem. né? Eles fazem parte do processo. Isso, Faz isso. Verdade. Perfeito, perfeito. Chegou a hora do nosso perrengue materno. Esse é um momento onde a gente vai fazer com que nossas entrevistadas contem pra gente uma situação de perrengue vivido por elas na maternidade. Porque toda mãe tem perrengue, não. Toda. Toda. Não passe ilesa, né? Não tem como. Renatinha, conte pra gente um perrengue que você tenha vivido, ou com os 3, ou com algum deles. Conta aí pra gente. A maternidade é uma eterna diversão nesse sentido de perrengues, de falas engraçadas deles. A gente deveria, e eu já vi uma ideia, de ter um livro Ai, que onde legal! você anota Sim. todas as falas que foram engraçadas. As pérolas, As pérolas, porque são muitas, e a gente ri, a gente se diverte, e às vezes a gente passa um bom tempo. Não, você sabe o que ele disse? Não é assim? E também tem os perrengues, que são os acontecimentos. Aí vocês me perguntaram isso, assim, meu Deus, deixa eu pensar aqui num perrengue, que eu tenho certeza que foram muitos, né? São Muitos, 15 anos de muitos. maternidade, foram mais. Mas o que me veio, a lembrança foi Com qual deles? Com qual? Davi não existia ainda. Não. E aí eu queria sair sozinha pra almoçar com meu marido, pra namorar. E aí eles ficavam, mãe, deixa a gente ir. Era Rafael e Leozinho, por favor. E eu disse, vamos. Então, O Vale Night. E aí a gente tá lá no restaurante. É um restaurante tradicional aqui, assim, mas que não é tão infantil. Sim. Até o Forneria hoje, eu vou falar o nome. Nome, gente. Eu sou fã dessa rede. Então, o Forneria Quem não é, e Tratoria. Aí o Forneria hoje tem aqueles papéis, né? Assim, pra eles pintarem. Pra entreter a criança, O né? ambiente é maior. São muito atenciosos para as crianças e tal. Mas nesse dia, realmente, não era o que eu esperava, ela sair com crianças. E aí, esses meninos fizeram muito barulho, muita algazarra. Sabe aquele momento que já tá com vergonha? Assim, meu Deus do céu, eles não estão prontos. A gente precisa, assim, dos selvagenzinhos, a gente precisa educar melhor para poder apresentar à sociedade. Eu tô fazendo tudo errado. Tem uma hora que a gente olha, acho que pro marido e diz, Mas na verdade eles perceberam que é algo dele. Não, aí assim, teve uma hora que Tava eu Vamos sinto cancelar. cansaço, assim, aí um Leozinho do meio disse assim, mãe, eu queria ir no banheiro. Quando você tá assim, porque assim, sempre é assim, quando você tá no bem bom. quando chega Mãe, o eu quero ir no prato. banheiro. Quando Chega o prato. Quando chega o prato. Aí eu disse, Rafa, o banheiro era bem pertinho. Aí eu disse, Rafa, acompanha teu irmão, por favor. Lá, que é mais velho e tal. Está. E eles não voltavam. E eu comecei a ficar desesperada, assim. Tu tá vendo a cena? Porque, olha, é tão bom ver história, gente, que a gente fica. Eu tô vendo a cena acontecendo. Até que... Mas também, quando vai no banheiro e demora, eu já começo. Não, É alguma é coisa, né? Cadê esses meninos? Aí, de repente, os gatos começam a se caminhar pra lá também. Não, Isso gente. é o que aconteceu. E quando eu chego lá, eles quebraram a torneira do banheiro. Mentira. Estava assim, Sério? tudo inundado. Não, A água já chegando O salão. No no salão. salão, sabe? Que a gente parou de jantar, todo mundo foi ajudar. Não, Todo mundo disse, gente. pelo amor de Deus, Os perdão, clientes perdão, em pé, perdão. E resolvendo. assim, a gente naquela agonia, se tentando, eu disse, gente, perdão, desculpe, e tentando minorá-los. Não se preocupe, senhora, que eles são maravilhosos. Não se preocupe, a gente vai resolver aqui. Eu sei o que aconteceu, Leozinho. Aí todo Leozinho que ele fazia muita coisa, assim, errada. Ele era muito treloso, porque ele, inclusive, teve uma mudança muito grande de personalidade, porque ele era muito danado. Ele aprontava muito. Foi E mesmo? tudo dele era assim. Ele juntava as mãozinhas assim, mãe,
Desculpe, mãe. Ah. Aí faz assim com o dedinho. A minha carinha de Eu anjinho. não vou fazer mais isso. Não vou. Foi só essa vez, eu Eu não prometo. vou fazer mais isso. E o pai velho também querendo ajudar a estancar a água, assim. Enfim. Que caos, Caos, é. sabe? Eu pensei, quando ela começou a contar a história, olha como foi diferente. Eu falei, eu acho que ele deve ter ido no banheiro, talvez, tipo, entupiu ali, a privada. Já seria, né? Já meu seria. Deus, ó, vem cá. Gente, mas estava escorrendo Água, água. assim, saindo, Não, assim, sabe? gente. Transbordada ali. E eles foram brincar com a torneira. Brincar com a torneira, a água saindo, tudo molhada, assim. Então essa foi a minha saidinha romântica. desse Total. dia. Inesquecível, tenho certeza, Renata. Inesquecível. Gente, muito romântica. Marcou, assim, né? Marcou. Quais aspectos da maternidade você acha que são subestimados ou não discutidos o suficiente na sociedade? Essa é forte, essa é forte. É forte. Aí a gente passa do riso, pra não ficar bem sério, bem brava. Porque eu fico brava. As pessoas às vezes falam que eu tenho um semblante bravo, assim. Eu falo bem brava, assim. Quando eu quero realmente Você enfatizar. parece ser bem firme com, acho que questões que te tocam, Sociais. né? É. Olha só, eu tenho 2 temas, na verdade, que eu quero levantar. Eu levanto muito meu Instagram. Meu Instagram é um pouco de tudo, sabe? É um caldeirão, assim, porque eu falo de moda, eu falo de beleza, mas ao mesmo tempo eu também trago assuntos relevantes da sociedade, problemáticas que eu não consigo me calar, eu me posiciono muito. E o peso de se posicionar, você sabe que não é um fardo pesado, sabe? Mas é necessário. A gente tá aqui só para brincar, a gente tá aqui também para falar sério e para ser e também instrumento de mudança no meio que a gente vive. Então tem 2 aspectos. Nós somos mulheres privilegiadas, mulheres brancas, mulheres que têm condição financeira que não pode ser tão alta, mas todo mundo aqui tem uma condição mediana. A gente pode pagar colégios particulares para os nossos filhos, a gente pode pagar até uma secretária para estar em casa. Mas e as mulheres que não vivem nessa nossa realidade? Eu penso muito na mulher que ela não tem condição de pagar alguém para sair de casa para trabalhar. No ciclo, muitas vezes, de violência, que ela não consegue sair por conta disso. Sim. Sabe? Ela é mãe e ela fica ali presa na maternidade, sem poder se desenvolver, sem poder realizar seus sonhos, e muitas vezes presa num relacionamento que não é saudável para ela. Sim. Sabe? Então, é um clamor para que os poderes observem que nós precisamos realmente de ter escolas e creches dignas. Suporte, rede de apoio. Essas mulheres não têm uma rede de apoio para que elas possam se desenvolver, para que elas não tenham realmente total acesso à sua dignidade. Sabe? Muito se fala de dignidade e se esquece, sabe, dessa parcela de mulheres que hoje não podem se inserir no mercado de trabalho, não podem mostrar seus talentos, não podem mostrar seu valor, porque elas estão ali. É uma maternidade, me perdoe, mas é uma maternidade que as prende. Totalmente. As prisioneiras, a maternidade vem para nos fazer mais felizes, para somar e não para diminuir. Isso. Então, é um clamor, aqui é um canal, é um espaço de fala, que eu levanto essa necessidade de ter creches, de ter o Estado proporcionar uma rede de apoio para essas mulheres de baixa renda. Porque a gente sabe hoje que o salário de uma pessoa para trabalhar, uma empregada doméstica, é muitas vezes igual ao que ela vai ganhar lá fora. E aí? Vai ser elas por elas, né? Então a gente tem que pensar nessas mulheres, nessa parcela de mulheres. E a gente também tem que pensar, outra questão, que eu acho, assim, sabe, urgente, e eu não vejo, é um silêncio total em relação a isso. Muito se fala hoje da liberdade da mulher de dispor do seu corpo. Fala de aborto, inclusive, como se fosse parcela dessa liberdade. Mas não se fala do direito da mulher do SUS escolher o parto ao qual ela quer se submeter. Então, nós percebemos mulheres que sofrem 2, 3 dias sem poder dizer, eu quero me submeter a uma cesárea. Totalmente. Além de Entendeu? uma não programação, porque às vezes essa mulher ela está grávida de 9 meses,
trabalhando, né? Seja onde for, e ela não tem a opção de programar um parto. Ela não tem a opção. Não tem opção de programar um parto, não tem opção de dispor do seu corpo. Não tem. São crianças, muitas vezes, que não são partos normais, são partos, eu não quero usar o termo errado, é fóspeis, que chama que é um ato do ferro. É o que puxa, que introduz um ferro na mulher para puxar a criança de forma violenta. E, por favor, não me Na pélvica. com exercício, porque eu quero ter parto natural, normal, dentro de casa, do lado do meu marido, com um fotógrafo para me fotografar. E se chegar na hora e não der certo, ela tem total condição financeira de mudar tudo De mudar de contexto, última hora. né? E outra coisa, é uma mulher que muitas vezes não vai ter dilatação, porque cada corpo é um corpo. Do mesmo jeito que a gente falou que nem toda mulher tem leite, tem muitas mulheres que não vão ter dilatação. Muitas mulheres no passado morreram no parto. Sim. E hoje a gente percebe o quê? Tanto grito das feministas por liberdade do seu corpo para poder abortar uma criança, mas não se fala em poder escolher a forma do parto que elas querem se submeter. E nesse contexto é muito importante também salientar e trazer aqui que muitas crianças também nascendo com problemas, sequelas, né? sequelas, falta de oxigenação E elas também na hora do parto. alto risco de vida. E quando depois que faz uma mulher sofrer horas e horas, aí diz, não tem jeito, ou puxa com ferro, ou então, não, agora essa aí vai ter que operar. Muitas vezes também com médicos Já que toda não tem, machucada, sabe, que não tem aquela Humanização. sensibilidade. Sim. A gente tem visto muito crime também nessa seara de médicos que tratam a mulher como objeto ali, no momento mais precioso e sublime da nossa vida. Então, eu queria que nós, mulheres, nós também, quando fôssemos falar dos nossos direitos, olhássemos fora do que está na nossa bolha. Sim. Sabe? Maravilha. Porque a gente tem que ser sal e luz aqui na Terra. E ser sal e luz não é só olhar para o nosso umbigo. É a gente ver a realidade que nos cerca. É a gente ver, e a outra mulher? Como é para ela? Como é para ela que não tem plano de saúde? Porque eu já peguei muita manicure fazendo minha unha, que eu gosto muito de conversar para escutar as realidades. E ela disse, hoje eu deixo de comer para poder pagar meu plano de saúde, para poder nunca mais passar pelo que eu passei. Que tristeza. Então, esses são os temas que eu acho que são realmente negligenciados e silenciados na nossa sociedade. E, Raíssa, aproveitando aqui o gancho, outro tema também que faz parte, né, dessa contexto. desse contexto, são muitas mães que quando voltam da licença, que são demitidas. E são demitidas. Se foi o caso de Raíssa. Foi, aconteceu comigo, eu trabalhava na indústria farmacêutica, e aí voltei da licença maternidade, tive o privilégio, né, de ficar ali durante 6 meses. Quando eu voltei, eu trabalhei por, acho que 1 mês e pouquinho, Sim. e eles já estavam programando minha demissão, e eles tinham que esperar um tempo e me demitiram. Acabou que para mim foi bom, Uma bênção. uma bênção, porque eu realmente já estava programando parar de trabalhar e parei. Eu estava com outro projeto na época, mas e quem não tinha essa opção? Pois é. Quem dependia financeiramente, quem estava contando com aquele salário para bancar, gente, para bancar o filho, para bancar, porque o filho ia para a creche, meu filho ia entrar na creche. Sim. Meu filho ia entrar na creche, entendeu? Então, Renata, isso é exatamente você. Você tem essa essência de empatia, de olhar para fora da sua bolha e não só ser empática de colo, acolhedor, mas de luta. É Sim. isso que você está falando, né? De ser No lugar assim. Se colocar no lugar do outro, sabe? Porque realmente é uma realidade brutal. Brutal. Sabe? Você entra ali, no momento que era para ser assim, meu Deus, o melhor momento da vida delas, aquele momento que a gente se prepara. Nós temos o privilégio de escolher. A gente que vai, todos os meus 3 partos foram marcados, a gente se arruma, a gente dá uma esponja para mim, a gente receber um filho, né? O encontro mais especial das nossas vidas, né? Isso. E isso não é só até a hora do parto, é durante as consultas. Eu acompanhei de perto, eu tive uma funcionária em casa recente que engravidou e, assim, até para marcar, eu fui a primeira vez com ela no posto de saúde, porque
tudo é complicado, tudo é difícil. O pré-natal, quando ela chegava, eu disse, como é que foi? Não, porque o exame eu tenho que pagar por fora, porque só consegue fazer em tal cidade, na minha cidade não faz. Muitas vezes, Raíssa, ela só faz um ultrassom durante toda a gravidez. Toda a gravidez. Então, assim, é um absurdo. Eu abraço total, assim, acho que essa luta é muito silenciosa. Muito. Você aqui, antes da gente iniciar, falou como que a sociedade hoje, ela não quer se posicionar, né? Muitas vezes a gente... É mais cômodo, mais falar. cômodo isso. Porque cansa. A gente hoje, a gente vai se posicionar na rede social. Tem horas que eu digo assim, Léo, vou falar sobre isso. Léo é meu marido, gente. Eu falo Léo como se todo mundo... Mas é meu marido. Então, às vezes eu falo assim, se eu vou falar sobre isso, ele disse, você vai? Se vou. Eu vou falar porque a gente está num momento que a gente precisa da voz dos bons. Sim. Né? E é o que preocupa exatamente, é o silêncio. Sim. Sabe? A gente vê só o mal tomando conta de tudo e as pessoas com medo, com a mordaça na boca. Verdade. Sabe? E a gente também tem que aprender a respeitar os pensamentos diversos, sabe? Acho que a democracia é isso, é a gente poder se posicionar sem medo. E hoje, a nossa democracia, ela se encontra ameaçada nesse aspecto, porque nós hoje, nós temos um mordaço na nossa boca. Nós não podemos nos posicionar na santa paz. Verdade, verdade. E isso reflete muito no nosso tema de hoje, né? Sim. Filhos prósperos. Sim, filhos prósperos. Afinal de contas, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto sociedade, a gente está construindo o futuro deles. É isso. Seres humanos com valores, né? Eu acho que essa é uma pergunta aqui para a gente até fazer para você, Nath, assim, desvende esse mistério. Assim, não, estamos juntos a isso. Assim, até que dê certo, a gente vai trabalhando, caminhando, aprendendo, né? A gente não nasce pronta, a gente vai se colocando diante de desafios. E a importância dos seus filhos enxergarem o papel da mulher forte, totalmente, que se posiciona. Olha só, responsabilidade de dar filhos homens nos dias de hoje. Não é? Preparar esses homens para completamente uma manhã de mais igualdade entre os gêneros, né? E de menos guerra mais também. Respeito. Total. E de menos guerra, porque a mulher não pode se tornar inimiga do homem e vice-versa. Porque o que querem muitas vezes implementar nas nossas cabeças né? é essa disputa e essa guerra. E onde há guerra, não há Deus. Sim. Né? O homem e a mulher são complementos perfeitos. Nós precisamos dos homens e os homens precisam de nós. Sim. O primeiro ponto é esse. E quando a gente fala de prosperidade, eu falo muito dentro da minha casa, para eles desde pequenos. Primeiro ponto da prosperidade é você profetizar dentro da sua casa só coisas boas, sabe? De abençoar os seus filhos com palavras, porque a palavra tem poder. Lá em casa eu proíbo todos eles de falarem coisas ruins. Se lamentar, né? Lamentações, dizer, eu sou muito burro, amanhã eu não sei disso, sabe? Teve até um dia que Davi me corrigiu, porque eu sempre digo assim, porque ele disse, mamãe, eu sou muito burro, eu não consigo entender isso. Aí eu falei, filho, tá errado. Não pode falar que você é burro, você tem que dizer, mamãe, eu vou aprender. Tá difícil, mas eu vou aprender. Então, eu sempre corrijo eles, não falem, e também não xingarem o outro, não falem isso com seu irmão. Abençoe seu irmão. Você não gosta do seu irmão? Gosto. Você tá com raiva dele, mas você gosta dele. Então não xingue. Porque você quer que ele fique assim, idiota? Não, mamãe, não quero que ele fique idiota. Pois não. O que a gente fala tem Ela poder, disse, né? então abençoe seu irmão. Palavras têm poder. Aí teve um dia que eu disse assim, ai meu Deus, eu tô muito, não sei o que eu disse, mas eu disse um termo. Se lamentou. Me lamentei, tô muito feia, alguma coisa, tô muito feia hoje. Mamãe, A palavra tem poder. se você continuar vendo isso, você vai ficar realmente feia. A palavra tem poder. Não diga isso, mas eu achei tão lindo quando ele disse isso. A gente educa pelo exemplo. Não adianta falar uma coisa, Renata, e fazer outra. E eu compreendi que tava dando certo. Tava funcionando. Tava dando certo, ele compreendeu aquilo ali. E lá em casa eu digo assim, meus filhos, vocês nasceram para serem prósperos e felizes. Que lindo. Aí você vai me perguntar, o que é prosperidade? Sim. Prosperidade vai muito além do material. Prosperidade é abundância,
Material sim, porque a gente precisa do material. Nós estamos nesse mundo, enquanto a gente não passa para outro plano, a gente precisa do material para viver. Sim. A gente precisa de ter uma moradia digna, a gente precisa de ter recursos para bancar a educação dos nossos filhos. A gente também quer lazer, a gente quer viajar, a gente quer realizar também nossos sonhos materiais. Todo mundo tem sonhos materiais, não vamos ser hipócritas. Sim, verdade. Porém, prosperidade é riqueza espiritual, Isso. é equilíbrio emocional. Então, quando você diz assim, eu quero que vocês sejam prósperos, meus filhos, é ensiná-los o caminho, porque a gente não dá o peixe, né? A gente dá a vara. Então, é ensiná-los qual é o caminho da felicidade verdadeira, como atingir a felicidade O que me verdadeira. preenche, o que me realiza, O que vai lhe o que me preencher? completa, né? O que vai lhe preencher? É um tênis da moda? Perfeito. É uma mochila da moda? Ou é você ter Estar em aquele sentimento família, né? de plenitude? Sim. É aquele sentimento, assim, que aquilo ali é o supérfluo. O principal eu tenho na minha casa, é a essência da vida, é a minha família. É ter amigos verdadeiros, amigos que vibrem com você. É ter um pai, é ter uma mãe, sabe? Tem aquela frase que diz assim, a verdadeira felicidade está dentro das alegrias da família. Felicidade é isso. É a realização profissional dele. E quando eu falo realização profissional, eu sempre digo muito a eles. Propósito de vida está muito junto de realização profissional. Porque hoje está muito na moda esse termo propósito. Qual é o seu propósito de vida? E as pessoas ficam, meu Deus, qual é o propósito? Se perde, né? Eu tô sem propósito, eu tô sem propósito, aí ficam perdidas, aí vira uma frustração, né? Mas assim, eu costumo dizer, onde a sua vocação estiver e cruzar com as necessidades do mundo, ali está o seu propósito de vida. Que lindo. Olha só, você tem a vocação que muitas vezes Deus ainda capacita muito mais você quando Ele tem um plano para a sua vida, e ali está a necessidade do mundo esperando por você. Servir. Então, esse encontro perfeito chama-se propósito. Ninguém é feliz só para si. Você é feliz servindo o outro. Então, isso passa dentro de casa, sabe? E terão milhares de livros nas livrarias ensinando sobre maternidade, né? Tem um livro para ensinar a amamentar melhor, o livro para um soninho, como fazer sua criança dormir bem, pelo amor de Deus, e esse aí acho que vende muito, porque a mãe dá tudo. Quanto é, pelo amor de Deus. Vende a porção mágica, assim, que a gente passa, né? Porque foi alto e dá certo. Exato. Então, terão vários livros, vários manuais de educar o filho e tal. Mas hoje eu quero indicar, certo? Para o público que nos assiste, para vocês, um livro que ele é best-seller. Ele é um dos mais vendidos, não. Ele é o mais vendido, recordista. E esse livro é qual? É a Bíblia. A Bíblia é o manual mais perfeito de vida para todas as situações. E lá ensina como educar. E pode perceber que todas as vezes que se fala em educar na Bíblia, se fala em disciplina. Disciplina. Gente, não se educa sem dizer não. E com simplicidade, né? A gente às vezes procura tanta coisa. Pois é, e A gente vai bom, olha só. longe. Eu separei até um versículo aqui, porque quando eu digo assim que a Bíblia é o manual mais perfeito, porque tudo que... Eu digo assim, até para quem não acredita no sobrenatural. Se não é obrigado a acreditar no sobrenatural como eu acredito no sobrenatural, eu tenho fé em Jesus Cristo, eu tenho fé... É o manual de vida. De sabedoria. Ensinar. O livro da sabedoria é a Bíblia. Vamos ensinar. Como assim? Por que na Bíblia tem tudo isso que você está falando? Quando eu ler um versículo desse, olha só. O Senhor não vê o homem como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é isso que a gente tem que ensinar os filhos da gente. É Para que não dentro, se apeguem às aparências, para que se apegue ao que tem dentro do coração do outro. Isso aqui é só um grão de areia dentro da sabedoria que você encontra na Bíblia. Então, para mim, educar filhos é indissociável das Escrituras, sabe? E para mim, que acredito no sobrenatural, educar filhos prósperos é indissociável de você os colocar nos caminhos do Senhor, sabe? Perfeito. A gente, na vida, já vai ter muitas dúvidas na hora de educar os filhos. Qual é o melhor colégio?
A gente tá, inclusive, conversando sobre isso. Qual é o melhor? Porque a gente quer o melhor, filho. A gente quer o melhor, a gente quer o melhor, sabe? A gente quer acertar. A nossa sede de acertar é muito grande. Sim. A gente quer o melhor É o melhor de colégio. nós, né? A gente quer, sabe, que a gente tudo quer o melhor. E, às vezes, a gente vai errar. Vai. A única coisa que não tem erro é você colocar os seus filhos nos caminhos de Senhor. Ai, que Isso aí, você vai ter Nunca vai se certeza. arrepender. Você nunca vai se arrepender. E você vai dizer assim, eu errei? Não. Isso aí você nunca vai dizer, eu errei. Porque várias vezes a gente erra mesmo e faz parte. A gente né? erra no curso de inglês, qual é o melhor? A gente erra, às vezes, assim, será Uma que eu devo escolha, mandar nas meu filho escolhas. para fazer o intercâmbio? Ou ele é muito novo? Será que eu devo mandar para a viagem dos 15 anos? Porque ela tem maturidade. Então, às vezes a gente vai errar, sabe? Será que eu devo deixar ou não ele ir para aquela festa? Será que eu posso já deixar ele dormir na casa do amigo? Então, a gente vai errar em diversos aspectos. Mas o único erro que a gente não vai cometer na vida e vai poder dizer assim, eu errei, é colocar os filhos nos caminhos de Deus. Independente de religião, católica, De evangélica. como seja. Não sei. Mas o caminho para não ter erro é esse. Que lindo, Eu tô aqui pensando, ela falando. Eu disse, quantas vezes eu respondi, perfeito, que lindo. Porque você trouxe, eu acho que temas, né? Assim, sua essência, seus valores, o que você acredita. Foi muito gostoso, né, Nath? Assim, te conhecer de forma mais íntima e ver que a mesma pessoa que a gente encontra ali nas telinhas. a né? mesma coerência, a mesma fé, a mesma plenitude, esse caminho de autoconhecimento, Renata. E autoconhecimento. Ele é extremamente importante. E você é um ser de luz, sabe? A verdade é essa. Quando eu olho hoje, assim, pessoalmente, né? Obrigada. De fato, você é a menina dos olhos de Deus. Então, continue, seja. continue com esse propósito. Nesse propósito, como eu estive falando, né? Desse propósito de Importantíssimo. realmente de maneira simples e com amor, sem imposição. Porque eu acho que quando a gente fala de Jesus, a gente tem que falar sem imposições. Sim. Sabe? A gente tem que falar dele e deixar despertar a semente plantada no coração do outro. Rapaz, eu quero conhecer esse Jesus. Que é aquilo que ela fala tanto, eu quero viver essa plenitude que ela vive. É verdade. Eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero, assim, eu quero ser resiliente. Como ela foi na doença, sei lá, do filho dela. né? Assim, como é que... Se Jesus realmente é maravilhoso. E não você impondo como as redes sociais querem impor hoje opiniões. Sim. Sabe? A gente não conquista ninguém com pedras. A gente conquista com amor. Perfeito. E da mesma forma na educação dos nossos filhos, criando nossos líderes, nossos futuros líderes, nossos futuros homens prósperos. E a base você já tem, que é o diálogo. O diálogo É tudo. sempre, eu converso diariamente, toda hora. Eu acho que para passar todos esses valores, sabe, para eles, e a gente conversa muito sobre a Bíblia. Eu disse, filho, às vezes a gente bota uma música, você entendeu, compreendeu a mensagem dessa música, filho? O que a música quer dizer? Texto, gente, olha, é nem já, porque você está interpretando ali, sabe? Não, falou do diálogo aqui, Nath já fica, eu acho que toda arrepiada, porque é a conexão que a gente tem. E eu acredito muito. acredito que o filho, ele tem horas que ele não vai escutar o tanto que a gente gostaria que escutasse, mas nós, né, enquanto mães, com sabedoria, com amor, com até maturidade, nós somos mais velhos, né? Então, temos que levar isso, assim, não desistir desse diálogo. Mas você falou tudo. Você Não falou a desistir. palavra, não desistir. Não desistir. E aí, eu vou trazer para vocês um exemplo muito forte, que foi de Santo Agostinho. Santo Agostinho, Santa Mônica, ela orou. Muitas vezes o filho não vai escutar. O santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Santa Mônica era uma santa, era uma mulher santa, tanto é que depois ela foi reconhecidamente santificada. Então, santo de casa não faz milagre, mas ela nunca desistiu do filho. O filho vivia numa vida de promiscuidade, de bebidas, de mulheres. E ela orante. Ele era um homem muito inteligente, mas a palavra dela, por mais que não tivesse aflorado, tinha uma semente ali plantada. E foi realmente por meio de outro santo, foi por meio da leitura. Um certo dia ele abriu a Bíblia, por quê? Porque ele escutava muita mãe falar daquela Bíblia, daquele Despertou livro, até, nem que fosse só a curiosidade, né? até que ele leu, foi uma leitura escrita por Paulo, e que ele ali se entregou realmente e se converteu ao amor de Deus e foi um dos maiores, não, o maior escritor do cristianismo. Então,
a missão da mãe é nunca desistir. Isso. Nunca desistir de formar boas pessoas, de colocar no caminho do bem. E essa missão, gente, é inesgotável e não tem fim, não termina. Porque as fases vão passando, minha mãe me diz muito isso, e vão vindo, chegando novos desafios, demandas, problemas. Depois a gente começa a se preocupar até com os nossos netos, porque são nossas, né? São as gerações, são os nossos descendentes. Sim. E a gente morre, assim, pedindo a Deus pela felicidade do nosso filho. Verdade. E só morre em paz diante da felicidade dos filhos. Total. Verdade. Não é? E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente diz, pronto, criei filhos prósperos. Concluir. Prósperos, distante, né? Assim, utilizando-se das coisas do mundo, porque o mundo, ele é muito matéria, mas alimentando o espírito, né? Porque nem só de carne vive o homem, mas o homem tem que viver de espírito. E a gente vai fazendo esse equilíbrio, e aí quando a gente consegue colocar neles o equilíbrio, que é o quê? Que é o quê? É a força para ele trabalhar, de produzir riquezas nesse mundo, mas sem perder a sua essência e sem se esquecer que o principal não é a matéria, é o espírito. Aí você diz, alcancei a prosperidade que eu queria para os meus filhos. Nosso tema, né? Como criar filhos prósperos. A matemática não é difícil, né? Acho que você mostra isso com muita leveza. Isso. E aqui no Pode Materno, acho que você falou, em todos os momentos que você estava falando, independente da pauta, da pergunta que era, você mostra sempre essa simplicidade, indicando a Bíblia. A Bíblia traz a maternidade de uma maneira muito exatamente. simples. Se você falou assim, a maternidade, assim, é tudo... não é difícil. Não é difícil compreender. Sim. Mas muitas vezes colocam em prática. Sim, é um grande desafio. Por quê? Porque ninguém tem tudo. As pessoas querem ter tudo. Então, para conseguir isso, é preciso muitas renúncias. Né? Você renunciar ao pecado é fácil? Não é. Não é. Nem os pecados não é. Não é? Então, assim, a prática é difícil, mas é recompensadora. Né? É como escalar uma montanha, né? Que é difícil, mas quando chega no topo vale a pena. E que a gente, enquanto mães, também procure nossos combustíveis, né? Sim. Nos abastecermos desse amor de Deus, individualmente também, para que a gente possa levar isso para as nossas famílias, para os nossos filhos. Aí cada um vai encontrando seu combustível, o que funciona para mim. Mas é interessante, sabe o quê? É que o filho, ele gasta energia, mas ele é o combustível. É isso que eu disse. Recarrega. É o ciclo vicioso do amor. Perfeito. Porque ele nos cansa, mas é ele que nos dá combustível. Ele nos cansa, mas é ele que nos dá combustível. Porque a maior motivação de uma mãe para viver chama-se o filho. A gente tem tempo de chorar. A gente tem tempo de ficar deprimida muito tempo, porque é muita obrigação. E quando a gente vê, passa uma tristeza. Muito simples. Porque foi o sorriso, olhou para ele, gente, sorrindo. Não existe música mais doce para os nossos ouvidos. A gente, quando chega em casa, muitas vezes carregada de problemas, contas para pagar, decepções lá fora das pessoas, que as pessoas não decepcionam. Sim. A gente chega em casa assim, aí de repente escuta a sinfonia do amor, que é uma casa com filhos. Aí você dá um beijo neles muito cansado, você não quer brincar. Você tá muito cansado. E você passa pro seu quarto e você se deita lá assim. Sim. Obrigada, Deus. Eu sou muito feliz. Porque essa música é realmente música para os meus ouvidos. Né? Filho, é muita abundância mesmo. É abundância. Total. Renata, eu quero mais. Não pode. Eu acho que a gente deveria fazer parte 2. Eu acho que vai ser parte 1 e parte 2. Porque são muitas. Eu queria entrar em vários assuntos. E eu quero aproveitar, né? Não só, já agradeci inicialmente, agradeço novamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Porque, de verdade, é um prazer falar sobre isso, porque a gente sempre cresce um pouquinho mais. E desejar a vocês que vocês realmente tragam temas muito interessantes de crescimento para as mães. Nós precisamos aprender, todos os dias a gente aprende. Quem diz que sabe de tudo é mentira, porque a gente está sempre em evolução, sabe? Nós somos pessoas sempre, sabe, que o saber, ele não pode nunca ser limitado, sabe? E vocês vão trazer muita coisa bacana, muitos temas, vocês são maravilhosos, percebem uma liga aqui maravilhosa, né? E eu estou ansiosa
para assistir os próximos episódios. Vem Já vou muita deixar coisa muitas dicas de temas que eu amaria ouvir. marqueteira. A gente Amaria sentou ouvir aqui. sobre, amaria ouvir sobre. Adorei. Aguardem, gente, tá só começando. E é sucesso certo. Que coisa boa. Ela já deu várias dicas. Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu vou adorar assistir. Imagina a mãe escutar isso. Foi. Renata, quero lhe agradecer de coração. Meu nome, da Nath, do Pod Materno. A gente, como eu lhe falei, pensou muito em você. A gente queria muito que você estivesse com a gente nesse início. Por todo esse seu coração, essa sua bagagem, essa sua essência, os seus valores, Seu conhecimento. que você acredita e que a gente sabia que você ia chegar aqui abençoando. Nós fizemos uma oração antes de iniciar. E como isso é importante, né, pra gente. Que esse local seja sempre um canto de troca mesmo. E principalmente de acolhimento. De acolhimento. Que é o que a mãe precisa. Que toda mãe precisa. Muito obrigada. Gatinha. Obrigada. Deus abençoe a missão de vocês. Amém. E ficar com muito amor. Amém. Esse foi o episódio com a Renata Quintanza, essa super mãe. Acompanhe os nossos próximos episódios aqui do Pod Materno. A gente vai sempre trazer mães reais, histórias reais, para que a gente possa acolher e dividir na nossa maternidade. E não esqueçam de ativar as notificações e compartilhar esse material com as mães que precisam de acolhimento. Estamos juntos nessa jornada, né, Raíssa? Isso mesmo. Até os próximos episódios.